Saudações, querido aluno da Fundação César Montes, da pós-graduação em Direito Eleitoral. Eu espero que você tenha gostado muito do nosso curso, você que chegou até aqui, e vamos para a nossa sexta aula, como eu disse, como eu prometi no último bloco, para a gente aparar algumas arestas, conversar sobre mais alguns detalhes. Então, neste primeiro momento, o que eu queria conversar com vocês é sobre o direito de resposta na internet. Qual é o aspecto mais importante que eu quero tratar com vocês a respeito de direito de resposta? Eu quero, no primeiro momento, você imagine a seguinte situação. Você tem o seu Facebook de campanha, você é candidato, tem o seu Facebook de campanha, os seus adversários, todos eles têm Facebook, Instagram e todas as mídias sociais também, e em dado momento, um candidato em seu Facebook, ele simplesmente ofende a sua imagem. Então, seu adversário, vamos imaginar um adversário fictício, o João. O João, ele no Facebook dele, ele candidato, ele faz qualquer tipo de injúria, difamação, calúnia contra você. Você, se sentindo ofendido em sua honra, propõe uma representação no rito do artigo 58 da Lei 9.504 de 97 e solicita o direito de resposta. Você tem um prazo e tem todo um rito específico para fazer isso. Então, a partir de agora, eu quero que você imagine você representando e pedindo o direito de resposta. Assim a gente vai conseguir entender muito bem a problemática do direito de resposta na internet. A primeira coisa, você tem que conhecer bem o artigo 58 da Lei 9.504 de 97 e, além disso, você precisa obrigatoriamente conhecer também o artigo 15, só que dessa vez da Resolução 23.608, que é a Resolução de Representações e Direito de Resposta. Então, no artigo 15, lá no seu inciso 4, ele vai dar o tratamento ao direito de resposta na internet. Os outros incisos, 1, 2, 3, eles falam do direito de resposta em outras mídias, como por exemplo no rádio, TV, no guia, em jornais, em material impresso, tudo isso. O inciso 4 vai tratar do direito de resposta na internet. Olha que interessante. Deferido o pedido, o usuário ofensor deverá divulgar a resposta do ofendido em até 2 dias após sua entrega em mídia física e empregar nesta divulgação o mesmo impulsionamento de conteúdo eventualmente contratado nos termos referidos no artigo 57C da Lei 9.504, e o mesmo veículo, espaço, local, horário, página eletrônica, tamanho, caracteres e outros elementos de realce usados na ofensa, podendo o juiz usar dos meios adequados e necessários para garantir visibilidade à resposta de forma equivalente à ofensa. Pessoal, olha quanta informação nesse dispositivo. A primeira coisa que eu quero que vocês pensem é que, solicitado o direito de resposta, vamos imaginar quanto tempo eu tenho para pedir o direito de resposta com relação a publicações feitas contra mim na internet. Pessoal, eu tenho um prazo máximo de 72 horas, mas que agora é convertido em dias. Então são 3 dias. Eu tenho 3 dias a partir do conhecimento da ofensa e a partir do momento. O grande problema, o que você precisa pensar é o seguinte: vamos imaginar que um jornal foi publicado com uma ofensa contra você. Para o jornal é muito fácil contar o prazo a partir da sua publicação. Só que na internet, assim que você publica alguma coisa, aquela publicação ela se mantém. Todos os dias é como se ela fosse renovada. Então, o prazo é contado enquanto a publicação estiver no ar. Então, se a gente for utilizar o exemplo dos stories do Instagram ou do Facebook, fica mais fácil o exemplo. Por quê? Porque eles têm duração de 24 horas. Então, a partir do momento que o conteúdo entrou na internet, enquanto ele estiver disponível, eu tenho um prazo de 3 dias. 72 horas, mas convertido em dias, 3 dias. Então, se o conteúdo foi colocado no dia 27 de março, eu teria, em tese, até... Enquanto o conteúdo estivesse online, eu teria 3 dias. Então, vamos imaginar que era um story de Instagram. Ele entrou dia 27 de março, às 8 da manhã, e no dia 28 de março, às 8 da manhã, ele simplesmente desaparece. Essa é a ideia lá copiada do Snapchat, então esses conteúdos só duram 24 horas. A partir do momento que ele desapareceu, eu tenho no máximo 3 dias. Agora, enquanto ele estiver no ar, eu tenho 3 dias para simplesmente representar contra ele. Em tese, estando na internet, a qualquer momento eu posso representar, estando na internet. Mas se o conteúdo for removido, eu tenho no máximo até 3 dias para fazer aquela representação. Assim que eu represento, se for julgado deferido, ou seja, foi julgado procedente, ou pedido liminar, ou no mérito, foi julgado procedente, o ofensor ele vai ter 2 dias. Depois que eu entregar para ele a minha resposta, ele tem 2 dias para fazer essa postagem. Só que a parte mais interessante desse dispositivo é a parte que vem embaixo, porque ele vai dizer que se aquela ofensa tiver sido impulsionada,
Se o João impulsionou a sua ofensa contra mim, além de ter a irregularidade da propaganda eleitoral negativa impulsionada, e aí ele vai ter que ter uma representação contra ele pelo rito do 96, esqueçam essa parte por enquanto, mas no aspecto do direito de resposta, se ele impulsionou a ofensa, eu conseguindo na justiça eleitoral, o direito de resposta, ele vai ter que impulsionar o direito de resposta também. Então a minha resposta ele vai ter que impulsionar. Como é que ele vai fazer isso? A legislação vai dizer que tem que ser no mesmo veículo, então se ele fez a ofensa no Facebook, a resposta vai ser no Facebook, no mesmo espaço, local, horário, página eletrônica, tamanho, caracteres e outros elementos de ALSE utilizados. O mais importante é vocês perceberem que o dispositivo ele fala o mesmo impulsionamento de conteúdo eventualmente contratado. O grande problema, pessoal, é que quando a gente pensa em um mesmo impulsionamento de conteúdo, a gente só consegue alcançar a questão monetária. A gente só pensa no valor. Então, se gastou R$100 de impulsionamento, ele vai ter que gastar R$100 também para divulgar a resposta. Contudo, impulsionamento é muito mais complexo que apenas valor. Porque quando eu faço a contratação de impulsionamento, sendo um bom profissional de marketing, eu vou analisar, por exemplo, o custo por clique, o custo por aquisição, o custo por milhares de interações. Eu posso, por exemplo, no CPA, no custo por aquisição, eu posso definir que eu quero que as minhas propagandas impulsionadas, elas tenham uma relevância maior, uma apresentação maior para os meus usuários entre 9 da noite e meia-noite, porque é exatamente quando eles ficam online. Então todas essas configurações são possíveis. Se a gente levar em consideração apenas o valor, se essa resposta for configurado o impulsionamento para ela, para ser utilizado todo o valor do custo por aquisição às 8 da manhã, quando não tem ninguém online, o alcance vai ser muito menor. Então tudo isso é muito relevante, mas o grande problema que eu só teria como saber de que forma que este impulsionamento foi contratado se houvesse um relatório do provedor de conteúdo onde ele foi veiculado. Então é uma questão muito difícil de garantir a efetividade. E mesmo porque, pensem, imaginem que o João fez uma ofensa contra você, o arquirrival dele. Assim que o João ele publica isso, o grande problema é que todos os seguidores do João, já que o seguem, vão compartilhar essa ofensa que foi feita a você. Será que quando você conseguir o direito de resposta e essa resposta for veiculada no Facebook do João, as pessoas vão também compartilhá-la ou não? Dificilmente, né? Já que o Facebook do João é seguido por todas as pessoas que acreditam e que gostam do seu trabalho. Então dificilmente eles vão patrocinar ou eles vão compartilhar algo que seja contra ele. Então por isso, de certa forma, naturalmente, qualquer direito de resposta conquistado, ele vai ter um alcance menor do que a própria ofensa. Isso já é natural das próprias fake news, por exemplo. Sempre a mentira ela vai chegar muito mais longe. Já dizia o Mark Twain que uma mentira ela percorre meio mundo enquanto a verdade calça seus sapatos. Ou seja, a mentira, claro, ela alcança muito mais pessoas. Bom, quando convidado para fazer aquele trabalho da sistematização das normas eleitorais, eu, tendo a possibilidade de fazer várias sugestões, eu pensei de que forma que poderia-se aumentar a efetividade dessas respostas. Então, eu consegui fazer incluir neste dispositivo, e essa redação aqui é minha, essa parte em vermelho, eu consegui fazer incluir neste dispositivo a possibilidade de o juiz, de ofício, ele tentar melhorar essa efetividade, ele tentar garantir essa efetividade. Então, qual é a previsão aqui? Pode o juiz usar dos meios adequados e necessários para garantir visibilidade à resposta de forma equivalente à ofensa. E aí, pessoal, a gente pode mitigar algumas questões do próprio dispositivo quando ele fala mesmo horário, local, página eletrônica, tudo buscando a efetividade do direito de resposta. Então vamos analisar um pouquinho mais algumas coisas aqui. Olha só, na grande maioria dos processos, sempre, quando se pede pelo direito de resposta, sempre se pede pela remoção da ofensa mais divulgação da resposta. Será que a remoção da ofensa seria a melhor opção? Pensem comigo, o João divulgou no Facebook dele. Eu peço então para ele remover a ofensa e em seguida fazer uma nova postagem com a resposta. Mas vamos um pouquinho antes disso pensar no seguinte. Quando o João posta a ofensa contra você, todos os seus seguidores compartilham essa ofensa. Então, quando o João posta e seus seguidores vão compartilhando, essa ofensa ela vai crescendo de forma exponencial o seu alcance. Se eu venho e apago a ofensa na página do João, o que acontece? Ela vai ser apagada também na página de todos os seus seguidores. Ok? A raiz é apagada, então os compartilhamentos todos caem. Então percebam isso. Se eu removo a ofensa, remove todos os compartilhamentos. E aí sempre o pedido é sempre da mesma forma.
remove a ofensa e divulga a resposta. Então, pensando sobre isso, eu queria sugerir para vocês uma outra forma de abordar esse problema. Vamos imaginar que, por exemplo, a gente, em vez de fazer isso, a gente não remove a ofensa. A gente apenas determina ou solicita que o juiz autorize que ela seja editada. Se a gente editasse a ofensa, em vez de apagá-la, a gente a editasse, o que aconteceria? Todas as pessoas que compartilharam, já que compartilharam a raiz, teriam em suas páginas pessoais a resposta divulgada. Porque quando eu altero a raiz, altero o compartilhamento. Já imaginaram isso? Se houve 1000 compartilhamentos, haverá a divulgação da resposta compartilhada para 1000 pessoas. Mas aí vocês poderiam dizer o seguinte: ah, professor, mas se a pessoa compartilhou aquilo há 3 dias, e já desceu no seu feed e pouca gente vai ver. Mas ainda assim, imagina a surpresa daqueles que compartilharam, de repente percorrendo o próprio feed, perceber, por exemplo, que apareceu a foto do arqui-inimigo, do adversário dele ali em seu feed. Ele vai ficar imaginando que inclusive hackearam o Facebook dele e fizeram uma postagem em nome dele. Então isso aí vai dar o que falar. Mas ainda assim a gente tem uma outra possibilidade. Imagine, eu trouxe um exemplo para vocês aqui. Imagine que aqui é a página do João, e o João divulgou exatamente isso aqui como ofensa. A gente, em vez de pedir que se remova isso aqui, a gente pede que se edite. E ao se editar essa mensagem, ela vai ser irradiada para todos que compartilharam. E além da edição, a gente ainda nas páginas, no perfil isso não é possível, mas nas páginas a gente pode pedir para fixar no topo da página essa postagem. Com isso, mesmo que ele faça novas postagens aqui para baixo, essas postagens elas não vão aparecer no topo, porque sempre essa aqui vai ficar fixada. Então, pessoal, só de fazer isso, fixando no topo, pelo tempo equivalente ao dobro em que a ofensa foi veiculada, se a ofensa ficou na internet por 3 dias, eu determino que seja fixado no topo da página por pelo menos 6 dias. Fazendo isso, utilizando o artigo 15, inciso 4, com a sua nova previsão para as eleições de 2020, a gente já conseguiria melhorar um pouquinho da efetividade. Mas ainda assim, eu tenho várias outras possibilidades. Imagine que essa ofensa tivesse acontecido no Instagram, e aí a pessoa fosse obrigada a postar no Instagram dela a resposta. Será que teria a mesma efetividade? E que tal se a gente determinasse ou solicitasse ao juiz que postasse tanto no feed, no feed postasse a resposta, mas ao mesmo tempo fizesse uma postagem, ou uma, ou duas, ou três, por 3 dias consecutivos, por exemplo, postasse também nos stories daquele candidato. Pessoal, tem muitas possibilidades, só vai depender da criatividade de cada um de vocês. Mas é muito importante que vocês conheçam o dispositivo exatamente para quando houver um caso na prática, você saiba exatamente o que pedir para o juiz. Porque embora o dispositivo ele diga que o juiz pode fazer isso, muitos juízes não vão querer arriscar em agir de ofício. Então o dispositivo ele diz que o juiz pode usar dos meios adequados. O ideal é que o juiz não tenha que fazer de ofício. Mas para que o juiz não tenha que fazer de ofício, você tem que conhecer a matéria e, ao representar, você fazer a solicitação. Você solicita que, para garantia da efetividade, seja postado dessa forma, que não seja removido, ou que seja apenas editado, ou que seja postada a resposta nos stories pelo dobro do tempo da ofensa, por tantos dias consecutivos, ou que seja fixado no topo da página. Tudo isso para garantir a efetividade, uma vez que nós sabemos que, assim que postada a resposta, dificilmente ela vai percorrer o mesmo caminho da ofensa. Outras coisas muito interessantes a respeito de direito de resposta, e eu sempre me questiono isso, imaginem, por exemplo, como é que seria o direito de resposta no WhatsApp. Vocês acreditam que já houve vários pedidos de direito de resposta em grupos de WhatsApp? Imaginem, como é que seria? Colocaríamos a pessoa ofendida no grupo para que ele pudesse conversar? Ou simplesmente pegaríamos a resposta que ele quer dar, enviaríamos para o administrador do grupo e determinaríamos que ele postasse. Como é que seria feita a prova do cumprimento? E se ele postar, por exemplo, e em seguida ele tira um print com prova que postou, e em seguida, além de postar, ele posta, faz o print, faz a prova, mas a gente sabe que no prazo de até 1 hora é possível apagar a postagem do WhatsApp. Aquela mensagem que você enviou, ela é totalmente apagável. Então você apaga no prazo de 1 hora, pronto, cumpriu, mas não vai dar clara efetividade, porque você só posta, talvez não esteja todos online, posta e apaga. Além disso, pessoal, qual a garantia que eu tenho de que quando o candidato tiver que colocar no grupo do seu WhatsApp uma resposta, ele não combine com todas as pessoas, por meio de mensagens privadas, não combine o seguinte: olha, eu estou criando um outro grupo paralelo e vou adicionar você nele. Esse grupo aqui eu vou desativar porque eu tive problemas com a Justiça Eleitoral e eles determinaram isso. Então estou desativando e removendo todas as pessoas do grupo.
Então ele remove todo mundo do grupo, adiciona automaticamente num segundo grupo, e aí sim, depois de todos removidos, ele posta a resposta, ou seja, posta para ninguém ver. Então são tantas as possibilidades e a garantia de efetividade é quase mínima. Então, nesse caso, cada um de vocês vai ter que ser muito criativo para pensar em como alcançar o máximo de pessoas, de preferência o equivalente ao número de pessoas que viram a ofensa. É um baita desafio, um baita desafio. Outras situações bem interessantes a respeito de direito de resposta é que muitos acabam solicitando o direito de resposta em perfis públicos, por exemplo, do Instagram ou do Facebook. Como assim, pessoal? Imagine, por exemplo, que o João, ao postar um comentário ou realizar uma postagem qualquer no Facebook dele, vários seguidores do João vão lá nos comentários e fazem várias ofensas a você. E aí, nesse caso, qual seria a melhor medida? Será que você poderia entrar naquele Facebook e você mesmo comentar dando a sua resposta? Ou você teria que entrar diretamente com uma representação na Justiça Eleitoral solicitando o direito de resposta nos comentários da postagem? Olha, vocês devem estar achando que eu estou brincando, mas não fazem ideia da quantidade de representações solicitando exatamente direito de resposta em comentários de Facebook. E aí, nesse caso, pessoal, pensem o seguinte: se ele tem total possibilidade de ir imediatamente àquela postagem e ele mesmo comentar, por qual razão ele teria que movimentar a Justiça Eleitoral para isso? Então, nesse caso, é muito possível que, se você não comprovar que você já tentou dar a resposta, mas que os seus comentários foram apagados, é muito provável que será aplicado o artigo 330 do CPC e vai dizer que você não tem interesse processual. Então, a representação simplesmente ela vai ser não julgada no mérito improcedente, mas vai ser simplesmente julgada como ausência de interesse processual. Então tem que ficar muito atento a cada uma dessas situações. O direito de resposta vai ser uma ferramenta extremamente eficiente e extremamente importante para essa campanha, exatamente porque há um novo dispositivo tratando de direito de resposta que aumentou muito a importância dessa ferramenta. A gente vai falar sobre esse dispositivo quando conversarmos sobre fake news. Então nos próximos blocos a gente fala de fake news e eu vou mostrar para vocês qual é a interpretação feita, qual é a leitura a ser feita com relação a esse novo dispositivo, que é exatamente o artigo 9º da resolução, e esse artigo ele vai fazer com que todo candidato ele seja um checador de fatos obrigatório. Caso contrário, ele responde exatamente com o direito de resposta. Então, nas próximas aulas a gente vai ler esse dispositivo calmamente, vocês vão tentar entender, vou contar para vocês a história do dispositivo e vocês vão perceber que tem muita coisa nova por aí. Mas só que, como eu sempre digo, todas essas situações, elas exigem que você tenha um conhecimento multidisciplinar. No mínimo, interdisciplinar. Você tem que conhecer das regras de propaganda, precisa conhecer um pouquinho de tecnologia e precisa conhecer de marketing digital. Caso contrário, não conhecendo nenhuma dessas situações, conhecendo um pouco apenas de legislação eleitoral, não resolve. Vai faltar criatividade, vai faltar atenção a alguns detalhes e você só vai perceber depois que você já não tiver mais tempo hábil para resolver. Então, pessoal, muita atenção nessas novidades porque elas são muito interessantes. Eu trago para vocês aqui um exemplo onde o representante ele pede a remoção de 21 links e, além de pedir a remoção de 21 links relacionados a diversas publicações no Facebook e Instagram, eles ainda pedem o exercício do direito de resposta e aplicação de multa aos representados. Observem que eles nem falam qual é a previsão legal dessa multa, simplesmente porque ela não existe. Fizeram uma representação bem genérica e solicitaram a aplicação de multa e direito de resposta. E observem que eles não dizem se esse direito de resposta é em comentários ou se é direto nas postagens, mas, pelo que tudo indica, era nas duas situações, tanto na própria postagem quanto nos comentários. Quando for nos comentários, eles não fazem prova de que eles já tentaram comentar por lá. E quando é na própria postagem, eles pedem a remoção daquelas postagens. Como ele pede a remoção, eu teria que fazer a resposta com uma postagem nova, e, conforme nós já dissemos, ela dificilmente atingiria um número de pessoas equivalente aos que viram a ofensa. Então, pessoal, são muitas representações interessantes e que vocês vão perceber que falta conhecimento interdisciplinar da grande maioria dos agentes que atuam no eleitoral. E você pode fazer a diferença, desde que você se prepare para isso. Então, próxima aula, a gente continua conversando um pouquinho sobre poder de polícia e ainda sobre fake news, ok? Vamos juntos até a gente ficar afiado para as eleições de 2020. Vamos lá.